pesquisar o mercado, entender o mercado, as regiões, as voltagens e todas as dificuldades é o primeiro passo para a gente começar a falar assim, vou para a China. Se for sem fazer tudo isso, você vai passear. O café de hoje é com Giancarlo Fonseca Leomil, da empresa Fonseca Consultoria. Jean, tudo bem, irmão? Muito prazer receber você aqui. Obrigado, querido. Eu queria começar apresentando o Giancarlo. Eu conheci o Giancarlo numa empresa que a gente presta um serviço lá de gestão de inadimplência. E quando conversei com o Jean, falei, cara, temos vários assuntos que a gente precisa abordar. Verdade. Vai ser um bate-papo assim... Cria uma afinidade de primeira. Legal. Vai ser um bate-papo muito interessante para você que se interessa por desenvolvimento de produtos e equipamentos e importação, especialmente do mercado chinês. Exatamente. Vamos lá? Vamos lá. Bom, como a gente já falou bastante, a gente se conheceu aí nesse processo dessa empresa, você participou um pouco do trabalho que a gente apresentou lá, né? E isso é uma evolução, obviamente, né? Eu já passei por uma empresa, tive minha marca própria. A última empresa que você estava trabalhando à frente, inclusive a Terra Equipamentos, que você é sócio fundador. Sou fundador da Terra Equipamentos, a gente iniciou a marca no Brasil, desenvolvemos, inclusive no decorrer do desenvolvimento da marca, né, ficou um slogan sempre que segue até hoje, que é soluções e equipamentos, porque do início, a gente está falando de 2010 e início de 2011. Que a empresa iniciou em 2010, 2011? Exatamente. E foi quando eu fui para a China, em 2011. E nós não tínhamos definido ainda uma segmentação específica. Então, jardinagem, eletrodoméstico, máquinas, enfim, tinha um leque de opções. Então, vamos para a China? Vamos para a China. Então, em 2011, fomos para a China para olhar o que o mercado tinha a oferecer, quais eram as tendências, o que obviamente se tropicalizaria para o Brasil, porque nem tudo pode se aproveitar, né? Culturalmente, a Europa consome uma coisa, os Estados Unidos outra, então... Você se considera um dos pioneiros a abrir assim negócio, marca própria? Marca própria? Não. Já tinha já existia trabalho? Uma tendência, obviamente. O mercado 10 ou 15 anos atrás era bem mais ameno para pessoas querendo importar. Nessa época, o dólar era favorável, tinha algumas vantagens econômicas na época que contribuíam, mas ao mesmo tempo a distância, a própria viagem para a China não era tão comum como hoje é. Então sim, não chegava a ser tão pioneiro, mas era uma tendência. Era o início do movimento de empresários irem para a China. Do mercado, exato. Legal. E aí começou a feira chinesa em Canton, corre 2 vezes ao ano, em abril e outubro, todos os anos. Ela passou da 100ª feira que eles fazem. Inclusive é uma das feiras assim mais visitadas no mundo, absurdo, né? Irmão, e ela tem um período de 30 dias, 40 dias? Não, menos. Ela o total, né? Mas dela. Ela tem 3 fases. Então, a fase inicial de roupas e maquinários, uma intermediária que é de máquinas e equipamentos, e a final dela é de equipamentos de grande porte, como se fossem as máquinas que produzem os equipamentos. Então, ela se divide em 3 fases, exatamente para que não seja tão cansativo, e mudam os fabricantes chineses ali oferecendo os produtos. Então é legal se programar bem, quem quiser ir. Eu acho que é importante ter essa ideia de estudar as fases e ir num período que possa ser aproveitado de acordo com o segmento que você vai buscar. Nós fomos na fase intermediária, que é onde estão as ferramentas, máquinas e os produtos para uso e consumo doméstico, vamos dizer assim, né? Então, eletrodomésticos, pequenas aplicações, a gente chama, né? De uso cotidiano. Exato. Então, por exemplo, a máquina de cortar grama de pequenas aplicações, não são os tratores. Então, os tratores são outra fase da feira. E aí, não tinha a definição do segmento, como eu estava falando, porque podia ser desde furadeira elétrica até jardinagem. E deixamos esse slogan aberto, soluções e equipamentos, exatamente para a gente definir
de acordo com o que o mercado tinha para oferecer e o que tinha relevância. Porque da mesma forma que lá naquela época não tinha tanto e-commerce, né? Eram as lojas físicas que nos davam os feedbacks, os insights para a gente entender o que era relevante naquele momento. E isso era muito boca a boca, tete a tete ali, visitar as lojas, tudo bem, o que está vendendo? O fulano lançou isso, essa grande marca lançou aquilo, o ciclano que... Tem sempre uma marca que puxa as tendências, né? São marcas mais mundiais e tal. Então, essa daqui é legal, essa aqui dá preço, essa aqui não dá. Vou trazer só essa que mais vende. A gente escolheu uma, né? E aí o lojista em conluio... Nós estamos falando de 10 anos atrás, 11 anos atrás. Você vê que o e-commerce é recente, né? É recente, cara. Não tinha essa demanda aí. E essa facilidade de hoje, você pesquisar e falar assim, nossa, esse produto já vendeu tantas peças na internet, esse daqui não tinha. Essa informação valia ouro naquela época. E aí era exatamente uma relação de confiança também que você criava muito mais forte com o lojista, obviamente. Você fala, vou trazer. Você trazendo nesse preço, eu vou comprar de você. Então você meio que se apalavrava ali e começava a desenvolver uma linha de produtos. Então, eu fui do comércio, né? Eu nasci nesse ramo, meu pai... Falando um pouco da sua trajetória... Que contribuiu para isso. Que você já vem da sua família. Da sua família, né? Seu pai. Sim. Você já... Eu me lembro de, 10, 12 anos indo trabalhar na loja do meu pai, na famosa rua Florencio de Abreu. Florencio de Abreu. Então, minha família tem loja lá desde que eu nasci e de pequeno já... bebia dessa água, vamos dizer assim, né? Isso me ajudou muito, irmão, no networking, nesse momento que eu te disse que eu precisava criar esses relacionamentos para importar, porque eu tinha muitos conhecidos nesse mercado. Então, me facilitou na evolução dos negócios e nessa quebra inicial desse, vou trazer um produto com minha marca, que minha marca vai representar na loja daquele cliente, né? E eu dependia disso. Hoje você traz tua marca e você se representa sozinho no teu próprio site na internet. Sim. Você não precisa que alguém com uma relevância como a loja compre de você e revenda seu produto. Você mesmo pode criar a relevância do teu produto, aprimorar ele em todos os detalhes técnicos e entender ele melhor para poder anunciar ele com mais qualidade. Né? Às vezes o mesmo produto em 2 anúncios, um vende mais que o outro. Né? Hoje o e-commerce representa meio a meio já? Está substituindo meio a meio? Tem uma tendência, em alguns lojistas que a gente conversa, a tendência é maior do que 50% já de representatividade. Algumas lojas já vendem mais? Épocas específicas, claro, Sim. Porque nosso mercado tem um pouco de sazonalidade, né? E a sazonalidade hoje, para o nosso mercado, está muito ligada ao clima. Né? Então, a gente pega o período de inverno, não vende roçadeira, não vende equipamento de jardinagem. E no verão, nos picos do verão, que coincide com o nosso Black Friday, o início do verão, né? Então, o fim da primavera, o meio assim. Então, isso acaba contribuindo muito para o consumo desse tipo de equipamento. Então, tem uns picos. Outra coisa que não dá para competir, uma loja online é 7x24, uma loja física é na semana, um horário limitado, né? Comercial. Então, as vendas nos horários fora dos horários comerciais, elas são bastante relevantes e não dá para uma loja física acompanhar esse processo. Em minutos, muitas pessoas podem estar comprando, né? A loja física é um atendente por cliente, né? Então você tem uma limitação física, que a loja é física. Então, assim, são tendências e elas têm uma evolução que eu não consigo prever no longo prazo. Eu tenho certeza que a loja física não deixa de existir tão rápido, porque ela oferece um serviço e as pessoas elas são divididas entre as sinestésicas, as auditivas, as visuais, a que quer tocar, a que quer ouvir, a que quer ler. Então, a gente precisa ter esse cuidado com o ser humano para poder atender todos os níveis de necessidade. Acaba se tornando também uma diversificação na hora de você colocar seu produto no mercado. Então, você atinge um pouco do mercado físico, lojas de rua. Exato. Você tem aquele cara que, até por conta da distância, né? Ele às vezes está em outro estado. Ou velocidade.
ou velocidade. Ele não quer se deslocar, entrega em um dia. Então, e aí você tem como atender território nacional? Internacional. Né? Internacional, às vezes dá para você fazer a entrega internacional. Então essa distribuição do produto ficou bem, digamos... É a melhor parte do negócio, né? Que é o que realmente, hoje, inclusive, quando você vê, vamos falar de uns anúncios, você vê 2 anúncios com preços idênticos, na hora do carrinho de comprar, você decide por um ou pelo outro por causa do valor do frete. Né? Sim. Porque a parte logística ainda é um gargalo brasileiro, os modais, rodoviários e tudo mais, que não são tão aproveitados ou tem um custo muito alto para se entregar uma mercadoria no mercado brasileiro. Mas é o que é a tendência da escolha, às vezes, de um cliente pelo mesmo preço, produtos equivalentes, prazos de entrega equivalentes, reputação, custo para reputação equivalente, a avaliação da empresa e fica lá no frete, às vezes, a decisão do cara. Sim. Então, é o serviço de novo, né? Então, a gente é carente de serviços de uma qualidade melhor para poder realmente evoluir no mercado de e-commerce e ter até a segurança, né? Hoje, quem dá a segurança para a sua compra não é o vendedor, é o intermediário que faz a operação. Então, as empresas que estão intermediando a sua loja na internet, aí tem várias hoje, né? A maior, mais famosa é o Mercado Livre. Ele te dá a garantia que em 30 dias você devolve a mercadoria se você não gostar. Sim. Então, você não precisou, como marca ou como produto, criar uma reputação para o teu produto suficiente para o cliente escolher teu produto. Olha a diferença dos 10 anos para cá, né? Você não precisa mais ter um produto que conquistou um share de mercado, que alguém disse que a qualidade é boa para você ir lá e decidir por comprar. Não, vou comprar no Mercado Livre, ele me dá 30 dias de direito de troca. Se eu não gostar, eu troco no Mercado Livre. Me dá além do mais, as empresas têm a opção de utilizar o armazenamento do Mercado Livre, porque ele tem essa possibilidade de você entregar seu produto, deixar lá. Eles mesmos anotam, faturam, entregam. São tendências, né? Obviamente que elas também hoje têm um custo que foi mudando com o tempo. Quando lançou era quase de graça, e agora a evolução já é assim, olha, eu te cobro por esse serviço se você quiser utilizar ele. E aí a separação das empresas que se estruturaram e as que não se estruturaram. As que se estruturaram construíram uma forma de entregar sem depender do estoque do intermediário lá e transferir esse serviço, porque você vai pagar, com isso você paga por isso. Vale a pena? Você vai ter menos tantos funcionários, sim, o custo de embalagem, né, e tudo mais. É legal, mas tem um custo. Então, se você consegue se estruturar para que o teu faturamento e você consiga oferecer esse serviço dentro do teu próprio negócio, é recomendável. Porque lá na ponta, sendo o mesmo produto, mesma qualidade, mesma reputação e o mesmo frete, a margem muda. Sim. Essa é a diferença. Então, depois de todo esse processo de desenvolver o produto, atingir a qualidade e necessidade do mercado, e aí o cara escolheu o frete. Estamos vendendo no mesmo lugar, o frete é igual. Sai um do Mercado Livre, outro sai do teu estoque. Mas a margem de quem vendeu via estoque do Mercado Livre e quem vendeu direto vai ser diferente. Vai ser diferente. Então, também deixa um pouco menos de resultado para o cliente, né? E eu acabo participando. Por que eu tenho faço comentário? Porque eu participo de todos os processos para a gente poder lançar um produto, né, irmão? Então, a sua especialidade, Giancarlo, é desenvolvimento de produtos. Exato. Você, ao longo desses 10, 15 anos, você se especializou em lançar produtos e tocar todo... Do zero. Inclusive... Todo o processo dele, desde o início... O consumidor. Até a fase do consumidor. Exatamente. Como que funciona, então? Que aí vem o pós-venda, né? Como que funciona? Você teve a ideia de um novo produto. Que nem aquela empresa que a gente se encontrou e eu tive o prazer de a gente ter uma conversa e poder realizar esse nosso encontro aqui. Que, aliás, no dia que nós encontramos lá, a gente estava numa reunião de resultados. Exato. E os diretores estavam lá e abordamos alguns assuntos que a Mediata conseguiu ajudar. Na verdade, eu me surpreendi porque das empresas, inclusive da minha e das outras que eu pude ter a oportunidade de prestar consultoria,
uma das dores é realmente eles conseguirem, no caso, obviamente, da venda B2B, que é CNPJ para CNPJ, empresa para empresa, na emissão do faturamento, nas duplicatas, no recebimento dos atrasados, em todo o processo de tratamento de inadimplência, que é um processo complexo, porque da mesma forma que o produto, depois que é vendido, o pessoal acha que acabou o processo de venda, e eu vou falar sobre isso, depois que você emite o boleto e entrega a mercadoria e consegue lá o registro que foi recebido pelo teu cliente, que é o mínimo que as pessoas têm que ter hoje para que o irmão possa receber, é o registro que a mercadoria foi recebida, porque tem empresa que nem isso consegue, né, irmão? Na verdade, Jean, para quem está acompanhando esse bate-papo, hoje o nível de informação e detalhes que você precisa cuidar para você executar um processo do início até o final com excelência e alta performance é muito, muito grande. É o que o Jean estava conversando e pontuando. Nessa empresa em específico, pontualmente falando dela, ela tem uma operação que vende a nível nacional. Você imagina, ela trabalha com a logística, muitas das vezes é terceirizada, contratada. Então, você precisa ter o aceite e a assinatura do recebimento, porque se não tiver isso, você tem uma complicação na hora da cobrança. Exato. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Já tem a dificuldade do território, porque aí quando você vai fazer a negociação da cobrança, você vai lidar com outros estados. Nós estamos em São Paulo, a empresa vende para Espírito Santo, então você está lidando com o judiciário de outro estado que difere de São Paulo. Então essa é mais uma questão, detalhe. E fora outros aí que a gente tentou e solucionou, estabelecemos alguns procedimentos, algumas réguas de cobrança, que é procedimentos e prazos, e hoje o resultado lá é fantástico. Um sucesso. É fantástico. Nós conseguimos reduzir o prazo da recuperação dos créditos. Depois disso, onde eu vou, eu ofereço você como uma ótima empresa de recuperação de crédito e organização dessa parte. A maioria das empresas elas têm essa dificuldade de focar um pouco de atenção em alguns assuntos que são relevantes, porque você vai fazer isso uma vez, você vai ter o parceiro para andar junto com você. A partir desse momento que você estabeleceu, aí o negócio anda, caminha. Então, para as empresas é muito importante você ter os parceiros, as empresas que vão colaborar em tudo, né? E é da mesma forma que todos os outros serviços que o empresário decide que ele não é o especialista. Quando ele tem a noção e decide que ele não é especialista, ele não vai investir para se especializar naquilo, não é o core business dele, o que ele faz? Procura quem é. Então, ele vai ter a pessoa que emite a nota e o boleto, mas não vai ter a pessoa que fica cuidando para ver se o boleto chegou, se está sendo pago na data, ou tantos dias de atraso. Isso, recomendo, terceiriza, passa para a imediata. E se precisar importar, eu vou te contar agora o processo. Obrigado pelo testemunho, Giancarlo. E se a gente falar um pouco, então, dessa questão do desenvolvimento do produto, é uma coisa que... isso aí, eu sempre tive uma tendência muito grande de saber como que nasce o produto, de onde vem tanta coisa. Se a gente pegar... Pronto, né? Tá pronto, mas ninguém sabe as fases do produto. Tipo, se a gente parar um pouco... Você já imaginou a criação do iPhone? Como que deve ter sido, né? Imagino as horas, noites, dias que ali os criadores, os engenheiros, toda a parte, vamos dizer, exata do processo de criação, ela realmente é como se fosse um prédio. Ela segue algumas regras da engenharia do projeto que são
imutáveis de uma forma, a não ser que você queira realmente reinventar a roda. Então, o engenheiro realmente ele segue uma regra de padrão. Então, tem que ter, esse prédio vai ter que ter tantas vigas, e só pode ir até essa altura. Enfim, ele define para todos os produtos, e isso vem sendo copiado com pouca mudança, uma evolução em melhores matérias-primas, uma evolução em leveza, uma evolução em tal, mas isso te traz fragilidade, tem sempre os prós e os contras no processo de evolução. Dado isso, a gente pesquisa o mercado e vamos atrás do core, do que é a necessidade que gera o consumo, não é verdade? Então, é simples, eu pego a sua caneta aqui agora e falo, irmão, escreve o seu nome aí, por favor. Você vai precisar da caneta, né? Então, essa necessidade, você não vai ligar para a cor, para o modelo, simplesmente sai a tinta dela. E eu queria uma necessidade que você paga por ela. E nesse momento, a gente começa a premissa do comércio, né? E aí, o que ela precisa atender depois disso? O ser humano. Qual que é a necessidade tecnológica que ele tem que ter para poder manter a casa em dia, cuidar dos bens dele, oferecer segurança para a família, para os filhos, agilidade, um forno que assa mais rápido, uma fritadeira que não espirra óleo, enfim, tudo que for voltado para essas benesses que os eletrônicos e a evolução nos traz, é o que a gente tem que buscar sempre, porque isso a pessoa está disposta a trocar e a sempre estar evoluindo e buscar essa tendência de melhoria. Na linha de ferramentas, a evolução é muito pouca, né? Porque a gente, desde que eu me conheço, que eu consigo reconhecer um parafuso, eu sei que tem o Phillips e o Fenda, né? Ninguém inventou um triangular, ainda existe, mas só para exemplificar, existe o triangular, tá? Mas só para exemplificar, é o que mais se usa no equipamento. É um Phillips e um Fenda, um sextavado, quiçá. E a gente não pode ficar mexendo nessa base da criação da engenharia. O produto está lá, está pronto. Está funcionando. Exatamente, é bem por aí. Se eu conseguir diminuir o parafuso dele, eu vou fazer. Está funcionando e tem segurança e tem o público-alvo e está tudo bem. Então vamos agora para a roupagem, que é o que a gente consegue fazer, que é a tropicalização da roupagem. Então existe uma tendência de cores que o Brasil gosta. As cores mais quentes, o brasileiro gosta de comprar produtos. O mercado muda, então, de país, de região para outra? Muda porque muda, inclusive, a iluminação dos países, né? Então, no Brasil, que você tem uma iluminação forte, radiante, sim, a presença do sol com muita frequência, você se apaga usando tons de cinza ou tons pastéis, né? Agora, quando você tem um lugar que você tem todo esse 6 meses do ano cinzento, sempre pouco sol, você se destaca demais em usar um laranja, um pink, né? Então, eles não acabam não usando, eles usam mais tons acinzentados, é um costume, né? Então aqui a gente tem muito mais sucesso com as cores mais vivas, porque as pessoas querem, obviamente, mostrar o que elas compraram e que aquilo apareça. E no tocante às máquinas e equipamentos, que é onde eu me especializei, a gente também consegue distinguir a cor de acordo com a base do local onde se trabalha. Então ficou preconizado, assim, ficou meio definido, que uma roçadeira nunca é verde, que ela vai se perder no meio do mato. Então ninguém lança uma roçadeira verde. Ou é amarela, ou é laranja, ou é vermelha. Então ela tem que ter uma cor vibrante para que o cara não deixe lá uma hora e suma. Então existe essa relação meio óbvia, mas pouca gente fala. Então, por que não tem roçadeira verde, tem a ver com grama, né? Teria toda a afinidade, mas a pessoa acaba não desenvolvendo produtos da cor verde. Como fios, que às vezes você usa um equipamento na grama, aí você fala, pô, fio verde para combinar com o equipamento verde. Você vai passar por cima do fio e vai cortar ele. Você não vai enxergar. Então o fio tem que ser laranja, é tudo uma norma, não existe realmente uma norma de segurança para isso, mas existe o cuidado de quem está desenvolvendo o produto. E isso sim, por todos esses anos, os quais eu convivo e vou lá na prateleira dos fabricantes chineses, né, vamos falar assim, porque até para contar um pouco de como é que é a China. Você hoje olha muito pelos catálogos eletrônicos, mas no passado você ia nas fábricas
E mais ou menos eles tinham um showroom, que era o que você podia, ou nas feiras, né? Então eles tinham um showroom, que era o que você podia usar como teu padrão de construção que eles tinham. Então não adiantava daquele produto que você via quadrado, você falava assim, não dá para ser uma aresta mais arredondada, né? O padrão dos produtos que são utilizados na China são os mesmos do nosso mercado aqui? Idênticos. O que se usa lá funciona aqui. Mesma coisa. E para o pequeno empresário, aquele pequeno, médio, não sei, que gostaria de ir para a China, que caminho que ele tem que trilhar ou como que ele descobre esse mercado e essa possibilidade, Giancarlo? Eu converso com muita gente com interesse. Inclusive você pode ajudar nessa... Sim, com certeza. Que faz parte do seu trabalho. É um dos meus serviços que eu ofereço. E o que eu converso com todos eles é a base, né? É como se fosse uma estrutura de uma empresa mesmo, que é estar preparado para se organizar na estrutura da empresa para ser importadora ou terceirizar isso via alguma outra empresa que ofereça a sua solução. E aí, depois disso, entender o segmento. É a maior dificuldade. Poxa, o pessoal vê os anúncios e fala assim, não, vou para segmentos de eletrônicos, porque realmente tem uma venda muito grande, mas a oferta, o valor, a evolução de uma peça eletrônica, que tinha Bluetooth, agora Wi-Fi, então é muito rápido. Então, se você investe muito nisso, você tem que ser ágil o suficiente para estar sempre se atualizando. Diferente do segmento ao qual eu me aprimorei, que é as ferramentas, elas acabam não tendo tanto avanço tecnológico, tanta mudança assim, que deixa até de ser utilizado. Hoje é tudo Wi-Fi, hoje a lâmpada que você compra, hoje em menos de 5 anos, nós já vamos estar comprando lâmpadas com Wi-Fi. Eu vou estar desligando ela no celular. Vai ser muito comum você comprar isso sem precisar ir atrás. Vai estar disponível. Hoje tem lâmpadas que mudam de cor, né? Tudo por aplicativo, exatamente. Tem câmera. Completo. Então, é uma tendência. Então, eu vou começar a trazer lâmpada que está vendendo bem. Toma cuidado. Já começa a trazer as que tem alguma conexão com a rede Wi-Fi que você pede para o teu equipamento desligar, às vezes por voz, né? Você vai ter que mandar uma ordem para a lâmpada, desliga. Pô, ela vai desligar. Não tem aqui, né? Não. Eu teria desligado já. Aqui não tem essa daí do Wi-Fi ainda e nem tem a de gravação. Que bom. Ainda não. Vamos evitar, né? Daqui a pouco desliga as luzes aqui. E isso são tendências que a gente também tem que aproveitar. Então, o que a pessoa me procura? Pô, como é que eu faço para importar da China? Eu quero ir para a feira, quero conhecer. Primeiro de tudo, é uma feira cansativa, muito grande, muito extensa em área, em metros quadrados. Então, é legal o cara ter uma noção do segmento do mercado do qual ele tem afinidade e que ele vai querer desenvolver. Então, está relacionado com o network dele, passado, ou que ele vai construir, da região onde ele quer atuar com a empresa dele. A internet, o Brasil inteiro, ok. Mas não dá para ter todos os itens em linha de uma vez para oferecer, porque a China exige pedidos mínimos, a China exige para se customizar um produto, e não é simplesmente falar assim, não, traz igual tá da China, não dá. Porque para trazer para o Brasil existe uma customização básica e necessária. A principal, um equipamento eletrônico, na China é 50 Hz, no Brasil é 60. Então, o fabricante vai ter que desenvolver um equipamento que funcione em 60 Hz para o Brasil. Essa é básica. A outra básica é o nosso plug métrico. Então, a tomada chinesa, europeia, americana, todas mudam. Difere. Então, vamos ter que também encomendar algo específico para você, mesmo que você não coloque a tua marca, a tua cor, a tua embalagem. Esses 2 detalhes no produto elétrico são iniciais. Essenciais. Exatamente. Então, assim, já é customização. Não tem... Aí, fora a voltagem. O chinês usa tudo 220. Você vai querer ter um pouco de estoque 110? Então, você vai ter que também pedir para fabricar só para você. Porque com certeza ele não vai ter isso pronto e entrega lá. Então são tendências e precisa de um estudo para você realmente decidir. Inclusive, para medir o volume de clientes ou região que você vai vender pela voltagem. E aí todos os outros detalhes. Manual, precisa vir traduzido. Muito produto está chegando no Brasil ainda com os manuais em inglês, mas existe uma lei que protege, Lei de Defesa do Consumidor, que exige que os manuais venham traduzidos. Todo e qualquer produto importado por uma pessoa oficial, por uma empresa, ela tem um respaldo da Lei de Defesa do Consumidor de 90 dias de garantia.
Então tem que tomar todo esse cuidado com a customização e a oferta que o mercado exige que você tenha mínima, que são as leis de defesa do consumidor. Então por 90 dias ele é obrigado a prestar algum serviço de garantia. Não vou ter rede de assistência técnica, não vou ter peças de reposição, se der defeito eu troco o produto. Ok, eu troco ou devolvo o dinheiro, mas saiba disso. Se estruturar para prestar um serviço, às vezes trocar uma pecinha que quebrou, às vezes é vantajoso também. Então eu construo todo esse processo de desenvolver o produto, entender o mercado e atrás das peças que esse produto possa precisar no decorrer da vida dele, da garantia, que da lei de defesa do consumidor é a garantia básica. O ideal é a gente oferecer 1 ano de garantia. Então em 1 ano desse produto eu posso ter um desgaste de algumas peças que eu considere garantias por defeito de fabricação ou não. E eu descrevo o rol delas, compro junto com o equipamento, com o produto, algumas dessas peças, põe no estoque, contrato redes de assistências técnicas que saibam manusear esse tipo de produto e defino um valor para aquela operação, para que se eles receberem o meu cliente com o meu produto lá na assistência técnica deles, eles digam, recebi aqui, vou precisar da peça tal, sabe? Sim, estou te mandando a peça, ele vai dar atendimento e garantia. E eu evito a troca. E eu evito troca e fretes reversos, né? Porque o custo da mercadoria voltar hoje também é muito caro, né? Quando você tem uma operação construída por uma empresa grande de frete, é uma coisa, ela pega e despacha. O retorno da mercadoria é por tua conta. Aí o teu contrato do correio, é o teu custo, e aí começam as dores, um pouco do mau desenvolvimento do produto, ou de não se precaver com o que pode ocorrer. Como você também sabe bem, na tua área, que se você faz tudo muito bem amarradinho do início, o fim é um sucesso. Você entrega a recuperação do crédito para os clientes. O objetivo é atingido, né? E se eu não faço todo esse processo, o que acontece? Aquilo que eu falei lá atrás. A margem na ponta é consumida para você sustentar o produto no mercado. É um filho. Você coloca ele é vendido, ele tem a garantia, aí depois tem a pós-garantia, que a gente chama de garantia comercial, que é a garantia de lei aos 90 dias, e eu coloco até mais 90, às vezes, vamos dizer, coloco 6 meses de garantia para aquele produto. Essa garantia comercial continua sendo o teu filho ali querendo consumir de você. Ele foi na assistência uma vez, mas foi só para tirar uma dúvida que o cara não sabia usar. O assistente, você acha que cobra de graça? Não, ele falou assim, vou te passar, ele vem aqui, ensina ele a usar, tá aqui minha hora do serviço do meu mecânico. Então tem um consumo que esse produto pode gerar natural pela vida útil dele, que tem que ser premeditado no desenvolvimento. Tá. Exatamente. Então, pesquisar o mercado, entender o mercado, as regiões, as voltagens e todas as dificuldades é o primeiro passo para a gente começar a falar assim, vou para a China. Se for sem fazer tudo isso, você vai passear. É isso que eu falo para muita gente que me pergunta. Vai, passeia, pega um monte de catálogo e decide aqui. Tem que planejar a ida realmente para essa feira. É muito boa ela, sim, né? Sim. Ela tenho vários amigos que foram. É bastante produtiva. Com certeza. E depois dela, você ainda pode alinhar com os próprios visitantes da feira de visitar as fábricas. Esse que é a parte isso é legal. Visual boa, que aí você gostou, você fala, quando é que você vai terminar a feira? Você fica mais um tempo lá na China e sai viajando. Essa feira chama Canton? Isso, feira de Canton. Uma é em abril e a outra é em outubro. Já retomaram? Não, a China ainda está... A feira não voltou? A feira voltou, mas online. E eu acho online. Que ainda, para alguns países da Europa, pode ser, mas eu acho que o Brasil ainda não pode ir para a China por conta do Covid. Existem algumas restrições ainda hoje com as viagens aí. A China, até então, estava fazendo lockdown de algumas cidades, então ela ainda está lidando com a questão do Covid muito mais do que nós que... Mesmo porque a população deles é muito maior que o primeiro país populoso. A densidade demográfica é alta. As pessoas estão muito mais nesses grandes centros, com muito mais densidade. Sim. E aí tem essa tendência. Mas não abriu ainda por conta disso. Acredito que o ano que vem comece de novo as temporadas. Eu não li nada. Eu não sei se outubro vai estar já disponível. Mas tem uma feira muito boa no mundo, que é uma feira diferente da feira da China, que é a feira de marcas
na Alemanha, por exemplo, de Hannover. É uma feira que você vai e encontra as marcas prontas, desenvolvidas ou não na China, mais ou menos todas são, né? Mas é lá que você encontra as marcas prontas, é lá que o pessoal divulga para o mundo, para a Europa, Estados Unidos, as marcas que eles desenvolveram na China para se vender nesses mercados, né? Então, hoje é uma feira muito legal para se visitar também. E está aberta, essa funciona esse ano. Se a gente falar do Brasil, existem fabricantes aqui? Ou o mercado chinês já... Não, nós temos fabricantes ainda de... Tem uma tendência ligada ao commodity, obviamente, que transforma a produção brasileira mais vantajosa em alguns commodities. Então, por exemplo, a injeção de plásticos e sopro, que se você trouxer da China um balde soprado, por exemplo, ele vai ter uma cubagem muito grande se você não conseguir enfiar um dentro do outro, ou tanques e reservatórios, que aí o mercado ganha no frete, o mercado brasileiro, então ele acaba sendo competitivo no frete. O alumínio é um outro commodity que a gente tem bastante vantagem pelo commodity já aí. Pela questão da reciclagem. Exato, a gente consegue hoje produzir peças, monoblocos em alumínio, não sei se na velocidade ou na mesma capacidade da China, mas se você for para uma ponta do ápice, a gente tem um custo alumínio também bastante relevante e competitivo. Então você pega, às vezes, dependendo de como está esse commodity, esquadrias, fábricas de esquadrias são todas brasileiras, a gente mesmo conforma, faz todas essas estruturas para o mercado de alumínio. E tecnologia, né? Eu falo muito, mas o meu celular é um celular famoso, fabricado no Brasil. eu tive na China uma vez e o chinês fez uma piada comigo. Isso é feito aqui, né? Isso é feito aqui na China? Na China. Eu falei, não. Tirei a capinha e falei, olha, é made in Brasil. E ele se surpreendeu, porque é um iPhone, né? Então o cara não acreditou. E muita gente não acredita, ainda eu tenho que provar. E são fabricados aqui no Brasil. A gente tem Como é que é lidar... Em Dayatuba fica a fábrica. Como é que é lidar com o chinês em si lá no tempo? Conta uma passagem assim, talvez uma história... É um povo peculiar, né? Porque eles têm... Tem a questão da alimentação, que aqui no Brasil a gente... Muitas histórias, não, os caras comem... Passa fome, né? O brasileiro vai pra lá, passa fome, ou eles comem muito insetos, então... Sim, como é que é? Todas verdades, obviamente, mas tem os mitos, né? Os mitos são que a China é um país tão populoso, com tanta área agrícola, então você não passa fome, uma vez que a nossa cultura é do arroz e do macarrão e tudo mais, então você não passa fome porque eles são produtores em massa de produtos vindos de arroz, macarrão de farinha mesmo, e todos os legumes e frutas e verduras, eles são abundantes nisso, é impressionante. Eu brinco muito que o pessoal comenta dos insetos, fala, esses insetos você acha que vive de ser humano, inseto? Vive de legumes, de verdura e de planta. Então, para ter muito inseto, tem que ter muita planta, muita plantação, né? Para ter enxame de gafanhoto, não é no prédio que ele vai grudar, né? Faz sentido. Então, a relação do volume de insetos da China está totalmente equilibrada no volume da produção agrícola que eles têm, que é enorme. E inclusive, o know-how deles é muito bom para isso. Arroz, principalmente. Então, você anda na rua, da mesma forma que você anda aqui no Brasil, tem um cara cortando abacaxi na calçada. Doce, né? Você já comprou abacaxi aqui no Brasil, né? Doce, delicioso. Melancia, putz, doce, delicioso. As frutas com uma qualidade, eu não sei se porque estamos ali numa feira internacional e tal, mas eu me surpreendi. Então sempre... para não passar fome e sair para a feira de manhã, tinha uma banana bonita, levava maçã, frutas no café da manhã, um café da manhã com ovo, porque o que não falta é galinha e frango na China. Então você come um belo ovo mexido, um belo omelete na China, você se alimenta muito bem, e eu te juro, irmão, não tive problema. Obviamente que a cultura do chinês, como em todo o mundo, é te oferecer algo que te surpreenda, né? Então você vem de tão longe, você é um possível cliente, você tem uma tendência, já faz negócios com eles, então eles querem te apresentar o que também não é normal para eles, né?
Então existem as iguarias, existe o pato, existe a tartaruga, existem iguarias. Qual que é a bebida que eles gostam de beber lá? Tem um vinho derivado de arroz, muito forte, cara. Não é saquê, não, né? Não. É um vinho mesmo, é um licor, mais ou menos meio licoroso, assim. Ele chama de wine, né? Doce? É doce, parecido com... Parece até um pouco de anis, assim, mas ele tem... Fermentado? Fermentado, né? Porque eles chamam de vinho isso. E é branco, parece uma vodka, assim, eles tomam. Mas eles tomam também cerveja, só que quente. Quente? Não é gelado. Não gelado. Quente. Sai, um gradado sai assim, vem. Ele pega de fora da geladeira, da temperatura ambiente. E aí eu aprendi a pedir cerveja gelada, porque eles têm. E aí eu lembro que me explicaram que eu tenho que falar, eu quero pinda. Pinda significa gelada. Gelada. Chinês, né? Então, fica a dica. Cerveja pinda. Exatamente. Fica a dica. E tem cerveja boa. Ting Sal, tem cerveja saborosa. Sua última viagem para a China foi no ano 2019, antes da pandemia. Antes da pandemia, em abril. O projeto para o ano que vem, se retornar e liberar, essa é a ideia. 2023, abril? Eu prefiro abril por causa do clima. Lá é fim de primavera, né? Bom. E outubro já é o início do inverno, já começa a ser mais complexo. Agora, por exemplo, essa semana, eu falando com a China, eles tiveram um tufão lá e as fábricas deram uma parada uns 2-3 dias por conta de um tufão meio forte e o pessoal estava trabalhando em home office, né? Então é um país com bastante mudanças climáticas e tudo mais. Em abril é gostoso, é um clima ameno, não é um verão, às vezes eu peguei já calor lá, mas assim, é bem legal. Eu preferi em abril e a Páscoa. É nessa época que tem um feriado da Páscoa, acaba que eu passo por lá quando eu fui, né? E legal. Super bem recebido. E a parte da alimentação é isso, né? Acaba sendo um mito, mas tem as iguarias. Então o pessoal te leva, você vê uns frutos do mar, por exemplo, a feira é como se fosse numa cidade meio litorânea, então tem muita oferta de frutos do mar, ostras, mexilhões e tudo mais, então você vai comer os caramujos e tal. Então, e aqui isso não é muito costume, então as pessoas realmente assustam, né? Então eu como facilmente, mas acaba dando uma má impressão, e aí só tem isso, não tem um arroz e feijão? Não tem. Essa mistura não tem, às vezes é só frutos no camarão, com ostra, com você não tem uma garfada pra você encher a boca, pode ser que passe fome, pra quem não gosta, é verdade. Mas tem muita coisa pra se alimentar, fora os fast food, aí tem no mundo inteiro. Não podemos também esquecer que a China é um país milenar, eles são de uma cultura que vem de milhares de anos, né? Então é um povo desenvolvido, é um povo que foi dominante lá, né? Naquela região da Ásia. De tudo, eu imagino, tem um pão que chama pão chinês. Sim. Eu adoro. É um pãozinho. Como que é o formato? Meio parece uma esfirra, né? Farinha. E é uma esfirra chinesa, vamos dizer, eles chamam de pão chinês. E eles pegam a massa, dão uma untada, e meio que eles não é que eles recheiam com a carne, eles dão uma chuchada assim na carne, sim, tá? Sim. E depois ele fecha essa massa, e é um forno, sabe aquele forno que é um barril? Sim. Então ele coloca essa massa na lateral do forno. Nossa, que interessante. Rimon, que delícia, cara. E eu lembro que são comidas que marcam. Você fala, puxa, eu não imaginei que eu ia comer isso aqui com esse sabor próximo da minha cultura, assim, meio que eu gosto, né? Então, foi muito bom. Umas sopas também que te acariciam, você fala, puta, caramba, que prazer tomar isso aqui. Então, eu me divirto bem e passo bem lá. E digo para quem tem esse receio, que é o último receio que você tem que ter. O maior é se movimentar na China. A parte de ir para a feira, voltar para o hotel e de repente sair um pouco dessa rotina, porque a comunicação com o taxista, sem aplicativo, às vezes, se você chamar na rua, ela é bem precária porque não fala inglês, cara. Ele realmente vai ter que receber a comunicação. Eu lembro que uma dica que eu levo até hoje é ter o nome do meu hotel em chinês guardado na carteira, 7 chaves.
Porque se eu falar, tô perdido, me leva pra esse lugar aqui. Qualquer chinês vai entender, isso aqui, ali. Exatamente. Porque eu não sei falar. Então não adianta nem falar inglês. E você consegue se salvar desse jeito. Fora isso, tudo é fácil. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, ter contato com o mercado chinês, desenvolvimento de produtos e equipamentos, o Giancarlo é a pessoa indicada. Jean, foi um enorme prazer. Esse bate-papo foi assim sensacional. Que legal. Pioneiro. Você é o primeiro convidado nosso que trata desse assunto ligado à parte de desenvolvimento, planejamento. Para você empresário que quer ter mais contato, vou deixar aqui no link abaixo os contatos do Giancarlo. Você vai conseguir conhecer um pouco melhor do mercado chinês. Jean, querido, cara, obrigado, hein? Foi muito prazeroso. Que legal. Passou rápido. Sim. E quem sabe a gente não remarca um novo bate-papo. Vai ser um prazer. Que legal. Obrigado pelo convite. Até breve.